Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. São José, Rogai por nós. podeis vos assentar. Assim como neste dia acreditamos que o nosso Redentor subiu ao céu, assim já habitemos no céu em espírito. Nós celebramos neste domingo a solenidade da ascensão do Senhor. E esta subida de Cristo aos céus é causa exemplar da nossa elevação espiritual. Nós somos chamados, por este mistério da ascensão, a nos apegar às coisas do alto, a levar uma vida digna do céu, a habitar já no céu em espírito, sobretudo pela vida de oração, pela vida virtuosa, saber ter uma vida digna do céu, não se contentando com a poeira do mundo, mas buscando coisas mais elevadas para a nossa vida e para a nossa família. Habitar nos céus já em espírito, como pede a coleta da missa de hoje, quer dizer, tendo uma vida de oração, vivendo uma vida virtuosa, atraindo para o céu as nossas mentes, nosso coração, a nossa vida, as nossas relações com o próximo. E assim, tendo uma vida elevada na terra, nós teremos certamente na nossa vida, as conclusões disso tudo nas elevações celestiais. E isso já nos garante a ascensão de Cristo. E nós celebramos esta solenidade da ascensão do Senhor neste domingo que o calendário civil dedica a homenagear as mães. Mães que eu já felicito antes de tudo por este dom tão importante da maternidade, cujo bem que se pode fazer na maternidade, se bem é impossível de ser corretamente mensurado. Que as mães então sejam neste dia, em especial, asseguradas das nossas orações. Assim, a solenidade da ascensão do Senhor se une neste ano ao Domingo das Mães. E assim a providência nos mostra a importância da mãe na elevação dos seus filhos para o céu, através de uma santa educação. Papel materno, claro, que é complementado e auxiliado pelo papel paterno no seio da família. O pai não pode nunca se fazer ausente da educação dos filhos também no seio da família. Mas hoje, em particular, homenageamos as mães. Diz o Papa Pio XII que nas mães de família nós vemos as primeiras e mais íntimas educadoras das almas das crianças que devem crescer na piedade e na virtude. E essa educação dos filhos é o principal dever da mãe cristã, é uma missão que ninguém pode substituí-las de maneira satisfatória. A educação é uma arte, vai dizer São Gregório Magno, ars artium, a arte das artes. Moldar uma alma humana é uma verdadeira arte. E é uma arte por ser justamente difícil e laboriosa. É a arte das artes formar a alma de uma criança, alma que pode ser facilmente deformada
por muitas imprudências nossas e por falsos estímulos, e que por causa de uma grande imprudência, esta alma delicada acaba recebendo marcas malignas e traumáticas que poderão ficar para a vida inteira. Continua o Papa: felizes são as crianças que encontram na mãe um segundo anjo da guarda para inspirá-las e orientá-las para o bem, para elevá-las às coisas mais altas. Deus confiou principalmente à mulher esta missão sagrada e dolorosa da educação, mas também uma missão que se torna uma fonte de grande consolação para aquelas que sabem viver a maternidade com o espírito realmente cristão, aquelas que sabem amar verdadeiramente seus filhos com amor de caridade, transformado na fornalha do amor de Deus. E assim, ela saberá ver nos seus filhos bens inestimáveis, bens que ela recebeu das mãos de Deus, e na possessão deste bem, ela encontrará paz e alegria, porque a alegria está na posse de um bem. A educação dos filhos, ainda que sacrificada, é fonte de alegria para a família, porque os filhos são um bem, e um bem precioso, e o primeiro bem do casal, o primeiro bem da família, é o fruto que são os filhos. A educação é fonte de alegrias para a família pelos frutos conquistados através desta educação sacrificada. O papel principal da educação católica é elevar as crianças, elevar a patamares mais altos, do que o animalesco ou puramente terreno. Um homem que não recebe educação se torna um homem perigoso, se torna um homem que vai ajudar na calamidade pública, que vai atrapalhar, melhor dizendo. O homem que não é educado pode se tornar um perigo para a sociedade. E educar é atrair os espíritos para o alto, atrair os corações e a vontade para o alto, tirá-los das poeiras terrestres, de tudo quanto é vil, banal, medíocre, e encaminhar para as alturas, para coisas elevadas. E para quais alturas a educação católica, verdadeiramente católica, se propõe elevar? Não somente às alturas da ciência profana, porque nós podemos ser um gênio das ciências e ao mesmo tempo ser um miserável, vazio, completamente vazio. Não somente as elevações da alta cultura, porque nós podemos ser versados na cultura humana e ao mesmo tempo ter uma vida moral péssima e uma vida espiritual inexistente, como acontece com muitos artistas, que têm uma vida cultural elevada, mas a vida moral é péssima. Falta educação. Não às alturas da vida material, que pode ser da fortuna material, que pode ser grande, mas que não eleva ninguém por ela mesma. A fortuna, o bem material, permanece poeira na mão de poeira. Poeira que pode servir bem para o nosso corpo, mas que, se usada de maneira incorreta, pode levar a alma para patamares os mais baixos possíveis. A educação também não visa a elevação à fama ou à glória do mundo, porque a fama, a glória do mundo, ela é inconsistente. Os aplausos do mundo são fugazes e facilmente mutáveis, e não nos enche a alma de alegria e paz verdadeira. A alegria e a paz verdadeira, que dependem das glórias do mundo, das opiniões do mundo, mudarão quando os aplausos acabarem. A educação não visa esta elevação do homem aos olhos do mundo. A educação católica, ela visa elevar a alma para as alturas da verdadeira nobreza, que se encontra numa vida virtuosa. Eleva a alma
para as alturas da semelhança com Deus pela graça. A educação nos leva à verdadeira alegria que provém da possessão de bens verdadeiros, preciosos, duráveis, não perecíveis. A graça, a virtude, Deus, o céu. A educação verdadeira nos torna belos de uma beleza moral, sobrenatural, nos torna felizes pela possessão daquela única alegria durável e perfeita que se conclui em Deus. A educação verdadeira e católica, ela visa a elevação do homem e a perfeita e total elevação do homem. A educação deve elevar o homem para o seu fim último, para o céu. A educação verdadeira é uma verdadeira ascensão. A cultura verdadeira, de certo modo, deve contribuir para a nossa felicidade, e só o fará verdadeiramente se estiver ordenada a finalidade do homem, ao fim último, ao céu. Em suma, a educação católica é verdadeiramente uma obra de santificação. Os pais, em efeito, quando colocam no mundo uma nova vida, um novo ser humano, eles participam da obra criadora de Deus. E ter filhos é um grande bem, é um dom de Deus, é algo que contribui para a alegria da família. Mas maior bem ainda fazem os pais quando educam esses filhos que eles colocaram no mundo, que eles com muitos sacrifícios e com muitas cruzes, porque desse modo, pela educação, eles participam da obra da redenção. Eles tomam essas crianças imperfeitas que eles colocaram no mundo e para fazê-las não habitantes do mundo, mas habitantes do céu. A educação, esse processo da educação, ela é para os pais uma grande obra de santificação dos filhos. É um grande bem que os pais podem fazer aos filhos. Tomam crianças que trouxeram no mundo para encaminhar para algo superior, que é o céu. Diz o Papa Pio XI, é de máxima importância não errar na educação cristã. A educação consiste essencialmente na formação do homem, como ele deve se comportar nesta vida terrena, em ordem a alcançar o fim sublime para o qual ele foi criado. E como não se pode dar a verdadeira educação sem que ela esteja ordenada ao fim último, assim, na atual ordem da providência, depois que Deus se revelou em Cristo, não se pode dar educação adequada que não seja a educação cristã, uma educação que é moldada pelas virtudes de Cristo e que nos leve para o céu. E esta educação cristã é um processo de elevação, é uma ascensão, é uma educação que termina nas mais importantes das elevações, que é o céu. A educação que visa esta elevação, ela deve começar no próprio ambiente familiar. Ambiente que deve ser são, sadio, equilibrado, em que todos saibam cumprir bem o seu dever para com o seu próximo, o seu dever enquanto membro da família. Ambiente em que se busque as virtudes, em que se combata os pecados. Ambiente onde cada um ama verdadeiramente o outro e está interessado pelo bem do outro. Um ambiente de doação de si mesmo, um ambiente onde não impera o egoísmo, um ambiente em que as exortações, elas são fundamentadas pelos exemplos elevados dos pais. E esse ambiente familiar, ele pode transmitir heranças, deve transmitir heranças imateriais para os filhos, heranças que serão boas ou más, contribuindo para a elevação ou para a queda dos filhos.
Pela sua vida desregrada, os pais podem dificultar bastante a educação dos filhos numa verdadeira elevação. Da desordem e da insalubridade só podem vir traumas. Assim, por exemplo, o desrespeito mútuo entre o casal, os vícios desenfreados e ostentados, as brigas e discussões excessivas, sobretudo na frente das crianças, a falta do mea culpa, de se reconhecer culpado, a falta de se inclinar ao perdão, a busca egoísta por sonhos individuais em detrimento do bem da família. Tudo isso não colabora para um ambiente de elevação adequada de uma criança. Assim, o ambiente importa muito na educação dos filhos. Um ambiente são, equilibrado, em que todos se respeitem e busquem o bem um do outro. A educação elevada, ela é vigilante. Essa educação vigilante sobre os filhos, ela se dá desde o berço. Os pais devem ser como anjos da guarda, que devem acompanhar sempre a caminhada dos filhos. E esta vigilância, ela passa pelos aspectos mais naturais da vida do homem, até os aspectos mais elevados. As crianças, por exemplo, devem ser vigiadas e guiadas, orientadas, desde os cuidados mais evidentes e necessários, passando pelos cuidados corporais, de uma boa higiene, de uma boa vestimenta, até pelos seus comportamentos em família, ou pelo seu comportamento social, e até mesmo o zelo para que os filhos tenham uma vida espiritual. Porque se não for assim, se não houver essa vigilância ou acompanhamento, se os pais não educarem seus filhos, os filhos vão educar-se por si mesmos, seja para o bem ou seja para o mal, ou serão educados por pessoas de fora, pelos amigos do colégio, ou pelos amigos da rua. Alguém vai educar os filhos, ou serão eles mesmos, ou serão outros se não forem os pais. E sobretudo do campo comportamental, moral e espiritual. Nos nossos tempos, a vigilância, ela deve ser cada vez mais extensa e cuidadosa, pois que se aumentam ocasiões de naufrágio moral e religioso para a juventude que é inexperiente. Não confie na juventude, a juventude ela é inexperiente, a juventude não confia em si mesma, vocês são inexperientes. Os jovens são prudentes por natureza, precisam dos pais para ser guiados no caminho do bem, no caminho da virtude. Então os pais devem vigiar sobre os filhos, sobre a juventude que é inexperiente, sobretudo, por exemplo, na desordem do uso da internet, do celular, das telas, das redes sociais. Se os adultos não sabem usar telas, quanto mais as crianças. Os pais têm que estar de olho no que os filhos estão assistindo. E essa vigilância não é para que a juventude viva segregada da sociedade, viva numa bolha. Não é isso. Na qual, apesar de toda a sociedade, apesar de tudo, a criança deve viver e salvar a sua alma na sociedade, na qual Deus nos colocou, permitiu que nós vivamos. Mas os pais devem premunir e fortalecer os seus filhos contra as seduções e os erros do mundo. Como diz Tertuliano, os cristãos devem ser possuidores do mundo e não possuidores dos erros do mundo. Possuidores do mundo, mas não dos erros do mundo. A educação católica de elevação, de ascensão, ela deve tocar a inteligência dos filhos. Os pais não devem criar os filhos na mentira, não podem dar aos filhos falsas ideias ou falsas razões das coisas. Não se responde às questões dos filhos com coisas que não são verdadeiras, mas se instrui os filhos na verdade, naquelas verdades que eles são capazes ainda, com a sua mente ainda tranquila, fraca, de compreender. Não se cria os filhos com mentiras. Deve-se aproveitar sempre para informar a mente das crianças
com muita paciência e com muita sabedoria, segundo a capacidade da sua idade, com as luzes que vêm da verdade, ensinando sobretudo a feiura do mal e a grandeza do bem, verdades que vão terminar necessariamente em Deus. A educação elevada, ela deve tocar o caráter dos filhos. Para formar um caráter que busca a elevação, é necessário corrigir os defeitos, é necessário podar as imperfeições, saber dar a devida punição aos filhos com muito equilíbrio e com muita sabedoria, não pecando pela falta de correção ou pecando ainda pelo excesso, com muita sabedoria e com muito equilíbrio, e sobretudo saber reconhecer e recompensar os bens que os filhos fazem. Isso é muito importante. Os filhos devem ser conduzidos a amar o bem, recompensando-os e reconhecendo esse bem quando ele é feito concretamente pela criança. É preciso orientar a criança na prática do bem, coordenar com bondade, com firmeza, para que elas possam, pouco a pouco, por elas mesmas, escolher o caminho da virtude e da verdade, ainda que seja para ela o mais custoso. A criança, sim, ela é formada num bom caráter, num caráter firme. E, sobretudo, ela deve ver na autoridade dos pais, exercida com equilíbrio e com sabedoria, a imagem da justiça e da autoridade do próprio Deus, e aprender a amar os pais na sua autoridade. Então os pais devem exercer a autoridade para com seus filhos com muito equilíbrio e com muita sabedoria. E a partir dessa educação boa, deste modo, se inserem, se enraizam na alma da criança, dos filhos, os primeiros e os mais importantes hábitos morais que formam e que sustentam o caráter. Assim, os filhos estarão prontos a se dominarem nas mais diversas dificuldades e das mais diversas contrariedades da vida. Não irão recuar diante da luta e estarão prontos para o sacrifício. A educação católica, ela visa elevar os corações ao alto, educar os corações nas vias de um amor verdadeiro, um amor verdadeiramente caridoso, capaz de amar a Deus e capaz de amar o próximo por causa de Deus, ordenando assim os afetos do coração para as coisas mais altas. E neste ponto, quantos pais acabam errando muito por causa de um afeto desordenado e acostumam os filhos com condescendências excessivamente adocicadas e meramente sentimentais. Fazem sempre a vontade e as veleidades dos filhos. Fazem e dessa forma coroam os filhos como se fossem os reis da casa, fazendo seus filhos acreditarem que eles são os centros do mundo, que tudo gira em torno deles, que tudo deve se dobrar a seus caprichos. E esses corações orgulhosos, pouco a pouco, são enraizados por um egoísmo que se torna desenfreado. E os pais, tenham a certeza, os pais serão as primeiras vítimas desses filhos. E depois, o próprio sujeito crescido vai ser vítima de si mesmo, da sua própria incompetência. Isso acontece facilmente, por exemplo, quando a criança não tem irmãos, por exemplo, e por isso não aprendem na prática do lar a importância de dividir, de saber que cada um tem a sua hora, que tal criança não é o centro das atenções. E quanto a isso, os pais devem estar atentos a bem criar os seus filhos neste bom espírito de mortificação e de caridade. Elevar os corações das crianças para o alto, purificados na fornalha da caridade, é um traço muito importante da educação católica. Enfim, a educação elevada, ela deve passar pelas vias da devoção e da piedade. Por isso que nós levamos desde cedo
as crianças à missa, ensinamos a criança a rezar, nós ensinamos a criança a manter a modéstia e o bem vestir. Nós ensinamos a criança desde cedo e acostumamos a respeitar as coisas sagradas, a pessoa, o padre. Diz as Escrituras, ensinar desde a sua mais tenra idade a temer a Deus e a se abster do pecado. E completa as Escrituras Sagradas, mesmo quando a criança envelhecer, ela não se afastará do seu caminho. E se acaso se afaste por alguma imprudência pessoal ou uma escolha, ela terá uma carga de vida que a ajudará, se Deus quiser, a buscar de fato o caminho que leva de novo para o céu. Os pais devem ensinar as crianças a rezar e dar para isso um bom exemplo. Rezar a oração da manhã, a oração da noite, ensinar a pedir perdão pelas suas faltas e a pedir perdão mutuamente entre os filhos, por exemplo. Ensinar a agradecer e valorizar os bens de Deus, agradecer pela comida que elas têm na mesa, pela roupa que elas estão vestindo e dar valor a isso. Ensinar as crianças a oferecer tudo a Deus, ensinar que tudo e todo bem procede de Deus, agradecer a Deus pelos bens. Os pais devem ensinar as crianças a devoção a Nossa Senhora, ao Santíssimo Sacramento, ter uma grande devoção ao terço e, se possível, e é possível, rezado em família. A família que reza unida permanece unida. Os pais devem ler bons livros pelos seus filhos e dar bons livros para que eles leiam, para que quando eles atingirem a idade adulta, eles possam também por si mesmos procurar um bom alimento para a alma dos bons livros. É necessário habituá-los, quando atingirem a idade da razão, aos sacramentos da confissão e da comunhão, exortando-os a importância de tais sacramentos para a vida católica. E com estes bons hábitos, bem penetrados na alma, os filhos perseverarão até o fim e receberão graças de Deus para continuarem nessa caminhada de elevação. Corações ao alto, conduzir para o alto, esta é a grande finalidade da educação cristã. E a importância da maternidade e da paternidade bem exercidas para que a formação seja equilibrada, virtuosa, santa e verdadeiramente elevada é imprescindível. Esta missão de levar os filhos para as coisas do alto é, sem dúvidas, bela e grandiosa e fonte de grandes alegrias pelos frutos que podem ser cultivados e colhidos dos próprios filhos. Mas como todo fruto, evidentemente, exige trabalho, paciência e sacrifício, o pai e a mãe poderão encontrar os auxílios e as graças do alto se eles buscarem a sua própria elevação pessoal, se eles conformarem as suas vidas, seus desejos, seus projetos, às realidades das coisas do alto, da vida eterna. E que, sobretudo, as mães que hoje nós honramos, elas possam encontrar as suas consolações na elevação da alma a Deus pela oração. E nesta elevação diária, elas terão luzes para compreender a grande graça e o grande bem, o grande dom da maternidade, mesmo em meio às mais diversas dificuldades. Elas aprenderão a acolher e a amar verdadeiramente seus filhos com um amor cada vez mais puro, cada vez mais purificado nas fornalhas da caridade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.